Excelências, olha, vamos começar então o nosso programa aqui hoje, porque nos últimos dias aqui no Morning Show, se vocês nos assistem, vocês têm acompanhado bastante, a gente tem discutido a pressão realizada por proprietários de bares e restaurantes aqui de São Paulo contra as medidas restritivas impostas pelo governo do estado. Pois bem, mesmo com as flexibilizações anunciadas pelo governador João Dória, o setor sofre ainda e vê o problema financeiro bem distante de ser resolvido. E ontem uma história envolvendo essa queda de braço chamou muita atenção. Um dono de restaurante colocou uma placa na porta do estabelecimento anunciando 1 ano de churrasco grátis para quem matar o governador João Dória. É verdade isso. Vamos saber mais detalhes desse caso na reportagem do Fernando Martins. Um comerciante foi detido ontem em São Paulo por anunciar em seu restaurante 1 ano de churrasco grátis para quem matar João Dória Júnior. Este anúncio estava em um cartaz na frente de uma churrascaria na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O homem de 40 anos foi levado por policiais para o 96º Distrito Policial no Itaim Bibi, onde foi registrado um termo circunstanciado por incitação ao crime. Ele deve responder em liberdade. A incitação à morte de alguém é crime, segundo o Código Penal. A pena é de detenção de 3 a 6 meses ou multa. O governador de São Paulo, João Dória, tem sido alvo de críticas de donos de bares e restaurantes por conta das medidas mais restritivas impostas pelo Plano São Paulo de quarentena. O fechamento de todo o comércio aos finais de semana foi estabelecido pelo governo no fim do mês passado, após alta de casos e mortes por coronavírus no estado. A regra valeria até o dia 7 de fevereiro, mas o governo suspendeu a medida na quarta-feira e voltou a permitir o funcionamento de restaurantes aos sábados e domingos, desde que respeitadas as normas sanitárias. Loucura, hein, Vini? De calma, paciência, resiliência Deus aqui no do começo, céu. o comerciante parece que não teve muita, né? Não, tá sem nenhuma calma, né? Tá meio apressado, né? Não precisa tanto. Ô Zé, e aí, o que você achou dessa história? Acho que passou um pouco do limite, né? Um pouco não, muito. Sim. Olha, isso é recorrente. Eu me lembro quando cobria o Palácio do Planalto no governo Collor, era a secretária de imprensa do governo Collor, a jornalista muito querida Belisa Ribeiro, né? Veja bem, secretária de imprensa. Aí, uma música lançada pelo Gabriel Pensador, filho da Belisa. Tô feliz, matei o presidente. Foi a primeira discussão que eu vi em torno dessa história de defesas desse tipo. Em alguns pontos, como esse aí, são defesas simbólicas, né? Ninguém está querendo matar realmente o presidente. Mas é uma liberdade de expressão, sim, mas há consequências. Se alguém matar o governador, por exemplo, ele pode ser processado, talvez até como cúmplice ou incentivador. Não se pode brincar com certos conceitos, como este, por exemplo. Porque vem um louco e acha que aquilo é realidade. Como, por exemplo, o Adélio. Porque as pessoas falando de fascista, de homofóbico, o louco vai e entende que aquilo é verdade e executa. E executa exatamente diante de incentivos assim. É claro que passou dos limites. E as pessoas têm que entender, Paulo, uma coisa que eu venho falando aqui, sobre a relação da comunicação atual, é que um recadinho assim pode viralizar e aí joga tudo para o alto e toma proporções que a pessoa que dá esse recado, que coloca essa placa, não tem domínio. Paulinho, isso me fez lembrar aqueles artigos que, enfim, já saíram, a gente já discutiu aqui no Morning, pedindo a morte do Bolsonaro, enfim. Quando a gente parte para essa coisa de morte, assassinato, enfim, simplesmente colocar a vida numa discussão política, a gente perde completamente toda a razão e o debate vira um debate criminal, né, cara? Não é por aí, não é por aí. Eu interpretei, sinceramente, me parece ter sido um caso de humor, de humor ruim. Mas não dá. É simbólico, sim, mas é perigoso fazer esse tipo de coisa, principalmente porque a gente está vendo um mundo de muita tensão, né? Muita polarização. Eu tenho notado um aumento grande da tensão aí de vocês de São Paulo contra o governador João Dória. O povo está cada vez mais irritado, tem visto cada vez mais protestos, as manifestações estão cada vez mais duras. Mas já que a gente está falando de paciência, pessoal, o povo de São Paulo tem que ter alguma paciência no seguinte sentido: tomaram uma decisão 2 anos atrás de eleger João Dória governador. Democracia é isso. O voto foi manifestado, foi colocado nas urnas e agora o mandato dele termina daqui a 2 anos.
Daqui a 2 anos, o povo de São Paulo terá a oportunidade de tomar uma outra decisão e escolher um novo governador. Pode escolher de novo João Dória, pode escolher outro governador. Isso aí, gente, é democracia. Quando a gente começa a falar de morte, de matar, de não sei o quê, eu já acho o impeachment um extremismo. A morte, ela mostra uma certa falência da gente como sociedade de esquecer a dimensão humana dos mandatários. O João Dória, ele é um ser humano como todos nós, com defeitos, com qualidades, e que merece a clemência e a piedade humana. A gente jamais poderia falar de morte, né? Eu não sei se esse cartaz realmente configura crime. Vou deixar para as autoridades decidirem. A gente não ouviu a defesa do comerciante, eu não vi o contraditório, não vi o que ele alegou, não vi o que o comerciante está dizendo, o advogado dele, então fica difícil se manifestar. Mas eu, assim, baseado nas decisões anteriores que eu tenho visto, o STJ, por exemplo, arquivou esse caso aí do jornalista que desejou a morte do Bolsonaro. Aliás, não foi um único jornalista, disse que aquilo era jornalismo. Também teve aquele pessoal daquele Freedom Kick, não sei se vocês lembram, no ano passado, que jogou uma pelada em São Paulo, fez um vídeo jogando uma pelada usando a cabeça do presidente Bolsonaro. Classificou aquilo como arte. Também teve o caso daquela médica que ganhou notoriedade na internet. Enfim, foram inúmeros. Queria perguntar exatamente isso para você, e depois acho que é legal o Joel falar, porque, por exemplo, quando categorizam como uma música, arte ou humor, né? As pessoas entendem como humor, por exemplo, aí dizem, não, tudo bem, isso é arte, não, tudo bem, isso é humor. Mas aí o dono do restaurante pode fazer humor, ou à medida que o dono do restaurante não é um humorista, quando ele escreve isso, é uma outra interpretação, depende de quem fala, é uma interpretação. O que vocês acham sobre isso? Os casos são semelhantes? Acho Dá para abrir um comparativo? Isso, arte, música, um artigo de opinião e uma pessoa comum fazendo uma oferta ali na porta do restaurante? Não sei. Porque ambos estão desejando morte. Sim. For graças. Mas me parece que assim, humor, humor tudo pode, senão é mimimi, senão é o politicamente correto. Espera só um minuto, Joel, conclui o raciocínio. Terminar. Eu acho que todo mundo pode fazer humor, todo mundo pode fazer arte, todo mundo pode fazer jornalismo. Daqui a pouco vão começar a pedir carteirinha de humorista, né? Isso aí não dá. O humor é uma coisa que faz parte da natureza humana. A arte também faz parte da natureza humana. Todo mundo pode fazer piada. Algumas piadas podem, sim. Essa questão da discussão do que é o limite, qual é o limite do humor, uma discussão antiga, acho que a gente não vai esgotar aqui. Mas respondendo a tua pergunta, Paulo, eu acho que todo mundo pode fazer humor, todo mundo pode fazer arte. O humor também pode ser bom ou ruim, e o humor também pode ser criminoso, pode ser caluniador. E não é livre, assim como a arte, e não são livres das suas consequências, assim como a profissão jornalística. Nós temos aqui liberdade de falar o que nós quisermos, mas nós temos também a liberdade, nós sofremos a consequência de tudo que nós falarmos, de tudo que nós fizemos. Se for entendido que isso de fato era uma incitação ao crime, uma ameaça, etc, etc, e de novo, eu acho que a única maneira da gente opinar melhor sobre isso é ouvir qual é o contraditório, ele deve arcar com as consequências criminais, a lei existe para isso. Perfeito. Joel, a sua opinião. Pois é, primeiro ponto. É inaceitável esse tipo de comunicação, de escrita, ele rebaixa o nosso debate público, ele nos leva para uma apelação em que o próprio pensamento, a discussão e a discordância perdem sentido de ser, porque passa a ser apenas o desejo de morte, então é uma coisa que acho que degrada muito o debate público. Agora, eu vou dizer por outro lado também. Eu não acredito que ali, naquela placa, ele estivesse, de fato, literalmente, incitando as pessoas a matar o governador de São Paulo. Aquilo era uma peça publicitária local com um certo sentido humorístico dele para a pessoa passar na frente, partilhar com ele daquela indignação, quem sabe entrar ali, enfim, mas no mínimo partilhar esse sentimento de indignação com ele. Eu tenho quase certeza que ele não deseja que, literalmente, alguém vá lá, leia essa frase e vá lá e se sinta encorajado, então, a assassinar o governador de São Paulo. É um negócio totalmente inadmissível, acho que tem que tirar mesmo, mas eu não vejo ele como incitando ao crime, ao assassinato. Primeiro, na intenção dele, e segundo, nas consequências previsíveis. É muito improvável que uma pessoa, por passar na frente dessa placa, então se sinta no direito, legitimada e com a coragem para ir lá matar o governador e consiga. Então, tanto pelas consequências prováveis disso, quanto pela intenção que eu acho que está manifestada ali, eu não vejo uma incitação ao homicídio, mas sim uma propaganda totalmente inadequada e que, sim, deve ser tirada.